Hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritismo e sustentabilidade ambiental. A doutrina espírita é a única, atualmente, que além de todas as questões materiais que se referem ao meio ambiente, a doutrina espírita vai além disso, conforme nós vamos ver nos nossos estudos. Por causa da informação que nos traz, a doutrina espírita, do mundo espiritual, que na verdade é o mundo principal, é o mundo da causa, Tudo está lá. Aqui é um reflexo e é momentâneo. O mundo espiritual não. O mundo espiritual é onde as coisas são decididas, definidas, para que a gente aqui na Terra tenha a nossa existência. Para a gente começar, nós vamos falar um pouquinho da parte material, da questão da sustentabilidade ambiental. Todos nós, quando ligamos a televisão, ou ligamos o rádio no carro, ou alguma revista, algum jornal que possamos folhear, nós sempre vamos ouvir esse assunto. Ele está sendo falado o tempo todo. Meio ambiente, sustentabilidade, são palavras muito usadas hoje. E para a gente fazer a nossa fala, nós vamos trazer algumas pequenas definições que a gente vai usar mais na frente. A primeira delas é uma palavra muito falada hoje, ecologia. Ecologia, tudo que tem esse termo, essa parte da palavra, logia, significa estudo, estudo de alguma coisa. Eco é ambiente. Então, ecologia é o estudo do ambiente e das relações entre os seres que moram nesse ambiente. Ecologia. Meio ambiente. Meio ambiente, também uma expressão muito falada hoje em dia, é uma realidade física, aqui do nosso plano material, é que essa realidade física, ali está presente, vivendo, seres vivos, plantas, animais, pessoas humanas, e que há uma troca entre esses seres. Por exemplo, o ser humano precisa de alimentar-se para viver. Então ele tira do ambiente, algo para que ele possa sustentar a sua vida. A planta, ela recebe a luz do sol e transforma aquela luz, em alguma coisa que ela produz, um fruto, uma flor, uma folha. De modo que o meio ambiente é isto, é onde se situam os seres vivos e trocam energias. Meio ambiente. E aí, a gente lembra que no Espiritismo, ele aborda o meio ambiente, além do material, o espiritual, que a gente não ouve muito falar aí na mídia. A gente ouve mais falar do material. E sustentabilidade. Sustentabilidade é exatamente a qualidade desse local onde vivem os seres vivos, onde existem essas trocas, e os seres que ali estão, eles retiram, conforme dissemos, do meio ambiente, o que ele necessita para viver. E esse meio é sustentável quando essas trocas são feitas de modo a não agredir profundamente esse ambiente. Ou seja, aquilo que é retirado do meio ambiente não pode ser retirado a mais do que aquele ambiente suporta. Senão fica insustentável. Então, para as coisas serem sustentáveis, tem que ter uma dinâmica, digamos assim, de modo a não prejudicar que aquele ambiente se recupere. Não é? Quem tem muito conhecimento disso e age até de uma maneira instintiva são os indígenas. Os indígenas, eles moram num determinado espaço, dali eles retiram o que eles necessitam, o peixe, a fruta, não é? Alguns animais, e ele entende que ele tem que dar uma folga para aquele pedaço de terra, para quê? Para que ele se recupere. O que ele faz? Ele sai dali
vai para um outro espaço. Que aquele espaço ele já deixou há algum tempo atrás e ele se recuperou. Então ele não chega a tirar daquele ambiente mais do que o ambiente pode repor. Isso é sustentabilidade. Os animais também agem dessa forma. Por exemplo, um tamanduá. O tamanduá ele come formiga e cupim. Ele vai lá no cupinzeiro, que são enormes, vai lá, tira um pedaço do cupinzeiro, come alguns cupins e vai embora. Ele não acaba com aquele cupinzeiro. Ele vai para o próximo tirar um pouquinho do próximo. E assim ele age de modo que os cupins consigam recuperar aquela casa deles, né? E ele mais na frente possa ter de novo aqueles cupins como alimento. Então isso é ser sustentável, né? Manter esse ambiente equilibrado. E isso pressupõe então de que nós temos que ter prudência ao interferir no meio ambiente. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente daqui um pouquinho vai ver que se estende ao ambiente espiritual também, né? Mas no meio material, vários estudos que já são propalados aí na mídia, são muito falados, essas interferências, quando elas são exageradas, têm consequências negativas. Aí o ambiente fica insustentável. Nós sabemos, nós espíritas, que a Terra vai passar da categoria que ela é hoje classificada, planeta de provas e expiações, para planeta de regeneração. Nós já estamos nessa transição de algum tempo já para cá. O próprio Kardec lá, há 160 anos atrás, ele já dizia que essa transição já vinha ocorrendo. E é claro, a própria doutrina espírita faz parte dessa transição. A partir da doutrina espírita, que vai ser possível, e está sendo possível já no momento, né, se entender essa nova fase que a Terra vai entrar. Planeta de regeneração. E dessa forma, a doutrina espírita nos alerta que aqueles seres que ficarão para a próxima etapa da Terra, a Terra regenerada, serão espíritos equilibrados, espíritos éticos. E isso inclui o quê? Respeito ao ambiente. O ser aqui na Terra só vai permanecer aqui, né, com esse respeito às coisas do Evangelho, né, aos ensinos de Jesus, e a sustentabilidade. É aquela pessoa que respeita o ambiente em que ela vive. Nós sabemos também que a questão ambiental, ela vai, vamos dizer assim, bem além do que aqui no nosso plano material. Sabemos que até o plano espiritual é dito como o mundo das causas. Lá tudo se origina, lá tudo é programado. Aqui na Terra é como se fosse uma programação feita lá que a gente cumpre aqui, né? Cumprimos outras programações lá também. Mas aqui na Terra tudo vem de lá. Tudo é programado lá. É o mundo das causas, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele tem 2 livros que se chamam Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. A Sueli Schubert, inclusive, ela pega esses 2 livros do Manuel Filomeno de Miranda, escreve um novo livro comentando esses 2 e fazendo paralelos com a doutrina espírita, com as obras básicas, com obras psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, de modo que esse livro da Sueli, ela fala bem dessa transição que o planeta vai passar. Fronteiras da Nova Era, que chama o livro da Sueli. Então esse livro, ela traz todos esses comentários, e comentários que só a doutrina espírita pode realmente trazer para todos nós, né? Um deles, nós sabemos que a Terra já recebeu aqui na população encarnada seres que vieram de outros planetas.
lá atrás, 8.000 anos atrás, né? A civilização chinesa, por exemplo, que tem mais de 8.000 anos, a civilização egípcia também, com semelhante idade, os assírios, aquelas civilizações antigas que pareciam evoluídas, né? Com arquitetura muito bem elaborada, com entendimento sobre as questões da natureza também muito importante, foram seres que vieram de um planeta que estava passando exatamente o que a Terra está passando hoje. Elas estavam passando de provas e expiações para a regeneração. E alguns espíritos, como está acontecendo na Terra hoje, já não vão poder mais reencarnar aqui. Bezerra de Menezes nos fala isso, não é? E outros espíritos mais nos dão essa notícia. Por quê? Porque eles não podem mais, pelas suas próprias vibrações, vir para cá, apesar de nossa Terra estar nessa transição complicada, né? Que nós sabemos disso, mas alguns já não têm mais esse direito de reencarnar aqui. E eles vão ser levados para planetas inferiores. Para o quê? Para deixar a Terra se regenerar, né? Então, fase semelhante passou-se aquela época de 8.000 anos atrás, mais ou menos, em que os habitantes desse planeta chamado Capela vieram para cá e nos ajudaram a evoluir materialmente, né? Hoje, espíritos de planetas evoluídos, já regenerados, né, estão vindo reencarnar na Terra para nos ajudar. Naquela época, os de Capela nos ajudaram materialmente, trazendo informações, né, para a evolução material da Terra. Hoje, esses mais evoluídos vêm colaborar conosco para a evolução moral do nosso planeta. Eles já estão reencarnando na Terra. Esses livros que citei já dão notícias disso. O Filomeno de Miranda, ele já descreve 2 casos de reencarne desses espíritos mais evoluídos, que vêm do planeta Alcione, para reencarnar aqui em Belo Horizonte. Ele cita 2 casos. De modo que eles já estão vindo, não que devam nada para vir aqui na Terra passar por problemas, digamos assim, porque o planeta é muito problemático ainda, o nosso. O deles não. Eles vêm por amor, por querer colaborar com o nosso planeta. E isso quer dizer que eles estão trazendo também essas características de respeito ao ambiente, tanto o físico quanto o espiritual. Sustentabilidade, né? Interessante também que Emmanuel, no livro Há 2.000 anos, que se passa há 2.000 anos atrás, ele traz uma fala do próprio Jesus, naquela época, quando Jesus recebeu vários cristãos que foram sacrificados no circo, mortos pelas feras. Jesus em pessoa veio recebê-los. Entre eles estava Lívia, que é a mulher do Emmanuel naquela época, né? Do senador Públio Lentulus, lá da Roma Antiga. O próprio Jesus, há 2.000 anos atrás, disse o seguinte, e Emmanuel que trouxe para nós esse depoimento. Jesus diz assim: exausto de receber os fluidos venenosos da iniquidade de seus habitantes, a Terra, né? O próprio planeta protestará quanto à impenitência dos homens. Jesus já falava isso há 2.000 anos. Essas obras do Manuel Filomeno de Miranda, o resumo, né, e as extensões que a Sueli fez a respeito desse assunto, demonstram para todos nós que a Terra realmente está passando e vai passar por problemas materiais, né, nessa transição para a regeneração. Um deles já aconteceu, que o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, fala exatamente disso, que foi o tsunami na Ásia, que em questão de horas matou 250.000 pessoas. Esse é um fenômeno que foi e faz parte da transição, desencarnes em massa, né? Bom, Kardec,
há 162 anos atrás, em 1857, quando editou o Livro dos Espíritos, já falava disso. Né? A gente vê como a doutrina espírita é de vanguarda. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que é uma resposta grande, mas nós vamos ler um trechinho dessa resposta para a gente ver como que a doutrina espírita, já há 162 anos, já trata do assunto. Na resposta, que os espíritos respondem num trecho seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender no seu conjunto. De fato, há 162 anos atrás, a ciência não entendia ainda essa conexão que existe entre tudo que está na Terra, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. Nós sabemos que fenômenos já detectados, medidos, hoje a ciência já avançou muito, né? Nesses últimos 160 anos de Kardec para cá. De modo que hoje nós temos satélites, foguetes, já fomos à Lua, e existem instrumentos para medir isso que os espíritos falaram. Por isso que naquela época eles diziam, olha, vocês ainda não entendem, mas a Terra é tudo ligado, é tudo harmonizado, tanto o nosso plano quanto o espiritual. E hoje a gente já tem, na área material, pelo menos, comprovações. Não é? E nós temos, inclusive, na história nossa, da civilização terrena, exemplos de que quando nós tornamos um ambiente insustentável, pode-se acabar com as pessoas que ali vivem. Já temos vários exemplos. Vou citar um deles aqui. A Ilha da Páscoa. Todo mundo deve ter ouvido falar. É uma ilha que fica no Oceano Pacífico, pertence ao Peru, aonde aquelas caras grandonas de pedra eles colocam na praia. Chamam-se aquelas caras de pedra moais. Aquela civilização que ali vivia, numa ilha isolada, são 3.000 e tantos quilômetros para dentro do mar, uma ilha pequenininha, ela é longe de tudo quanto é continente. Mas ela está lá e tinha uma civilização ali. E essa civilização acabou um dia. Tem duas explicações. Todas duas é o exemplo do avanço do homem sobre a natureza sem critérios. Né? Uma das explicações que os cientistas deram foi a seguinte. Para eles fazerem aqueles moais, que eram estruturas de pedra enormes, pesando 30, 40 toneladas, essas pedreiras eram no centro da ilha. Então ali eles faziam as esculturas, mas tinham que levar lá para a praia, porque eram os guardiões da ilha, segundo aquela civilização acreditava. Aquelas caras lá na praia, né? Eles tinham que rolar aquelas pedras de 40, 30 toneladas em cima de árvores, troncos. Então eles punham escorregando, rolando, né? Mas rolou um trecho pequeno, aquelas árvores já estavam moídas de tanto peso que aquelas pedras tinham. De modo que quando chegava lá na praia, o trajeto da pedreira até a praia, eles gastavam muitas árvores, muitos troncos, e não podiam ser troncos pequenininhos, porque eram muito pesados, para levar aquelas esculturas para lá. E existem centenas delas ainda hoje lá na Ilha da Páscoa. O que eles fizeram com isso? Eles acabaram com a vegetação da ilha. Sem a vegetação, não tinha água, a água secou, não tinha madeira para fazer canoa para eles pescarem, eles morreram de fome. A ilha perdeu os seus habitantes. A outra explicação. Alguns navios, né, já aí na época das navegações portuguesas, espanholas, holandesas, inglesas, que passaram por aquela ilha, lá no passado, alguns séculos atrás, deixaram na ilha ratos, que foram nos navios, né? Os navios eram cheios de ratos, aí chegaram lá, atracaram e os ratos foram para a terra.
e se reproduziram. E eles comeram toda a vegetação da ilha, que era principalmente formada de um tipo de palmeira, que fazia todas as necessidades deles, além dos frutos. Então, alguns cientistas explicam dessa forma. Os roedores, levados inadvertidamente para a ilha, acabaram com a ilha. No Brasil está acontecendo um fenômeno semelhante. Nas ilhas lá de Abrolhos, aquelas que as baleias vêm aqui na costa da Bahia. Ali numa das ilhas, que são 5, colocaram-se cabras na época dos portugueses. E as cabras comeram toda a vegetação da ilha, acabou. Os animais foram dizimados, porque elas predaram todos os animais, e inclusive os meios deles sobreviverem. Então a gente vê que para se ocupar, utilizar um ambiente, tem que ter critério. E hoje nós já temos essas informações. Na época passada, não. Né? De modo que essa civilização que eu citei, eles chamavam de Rapa Nui. Os Rapa Nui acabaram exatamente porque avançaram sem critérios sobre a natureza. No caso deles, sem saber. Hoje a gente já sabe. Né? Então a gente tem como prevenir esse tipo de coisa. De modo que a ciência hoje evoluiu, já sabe de todas as inter-relações entre os seres vivos, os ambientes, a água, as pedras, o solo, o vento, as correntes marinhas, tudo é ligado. Um exemplo dessa ligação. A floresta amazônica, aqui no Brasil, mais alguns países da América do Sul, ela recebe adubo, sabe da onde? Da África, do outro lado do Oceano Atlântico, através do vento. E os satélites já fotografaram isso. Ocorre, esse solo que vem lá do deserto do Saara, de algumas regiões específicas, eles trazem elementos minerais e adubam a floresta amazônica. Também hoje está ocorrendo, nesse mesmo trajeto aí trazido pelo vento, problemas para tanto a floresta amazônica quanto para a América Central, que esses ventos vêm todos para o nosso lado aqui. Um certo país da América Central começou a ter muita alergia nas pessoas, tosse, problemas respiratórios, e que não descobriam a causa. E aquilo era cíclico. Acontecia em uma determinada época, em outra não. Conclusão, depois dos satélites fotografar isso tudo que eu falei, desse vento que vem da África para cá, o que se constatou? Que por também lá na África, erradamente tirar água em excesso de um determinado lago, para irrigação, secou o lago. Né? Só que esse lago, durante muitos anos, ele recebia enxurrada da chuva que lavava lavouras e levava agrotóxico para dentro desse lago. E ele acabou secando de tanto tirar a água dele. Em excesso. Ficou insustentável, ele secou. E aí, esse vento que traz adubo para a Amazônia, hoje está trazendo elemento químico nocivo lá da África, desse lago que secou, desses agrotóxicos perigosos para a América Central, fazendo doenças respiratórias. Então a gente vê que o nosso planeta ele é todo ligado. Se a gente altera uma corrente marinha, a corrente marinha sai lá do Polo Sul, vai no Polo Norte. É ela que leva alimento, que propicia os animais viverem. Se essa corrente é alterada por alguma razão, isso tudo vai alterar, isso tudo vai mudar. Né? Então, hoje em dia, tudo isso já está sendo claramente apresentado a todos nós, pelos cientistas, pelos estudos, como ocorrendo, acontecendo, e que nós temos que tomar providência para que isso não ocorra do jeito que vem ocorrendo. Né? Se a gente vai conseguir, a gente ainda não sabe. Né? Mas é um fato que nós temos que mudar o rumo do nosso modo de ser. Existem alguns fenômenos, mas esses naturais, e que fazem parte da renovação da Terra. Um exemplo aqui nosso no Brasil.
O cerrado brasileiro, ele tem aquela época de muita água e muita seca. Na época da seca, que é muito... a vegetação é mais rala no cerrado, né? Ela não guarda umidade igual guarda uma floresta no chão, então ela resseca toda. E raios sem chuva, raios magnéticos, né? Por causa de o vento, ele produz, né? um fenômeno que ele gera raios sem nuvens, o vento em si e a seca. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de, às vezes, descer do carro, colocar a mão e dar um choque. Isso acontece exatamente porque o ar passando ali, ele vai no carro produzindo uma energia. Então o vento no cerrado e o ar muito seco, ele produz essa energia que acaba gerando raios e pega fogo no cerrado. Mas o homem não pôs esse fogo lá. Quem pôs foi a própria natureza. Mas é daquele ecossistema. Ele faz parte. Quando se coloca fogo em local inadequado, ou mesmo no cerrado, na hora errada e na quantidade errada, para abrir campo para agricultura, por exemplo, aí já é interferência humana. Então a gente está desequilibrando aquele sistema que existe ali, né? Rio de Janeiro, aqui no nosso país, foi um outro exemplo. Na época do Brasil colonial, eles chegaram aqui, os portugueses, e o Rio de Janeiro era mata atlântica, pura. Não tinha 1 centímetro sem árvore. Era tudo com mato. O que os portugueses fizeram? Fazendas no Rio de Janeiro e derrubaram tudo. Né? A Floresta da Tijuca que existe hoje, ela foi plantada por Dom Pedro II. Ela não existia, ela foi derrubada. O que aconteceu? As águas potáveis para o Rio de Janeiro, naquela época, secaram. Secaram. Sem árvore, sem aquele ecossistema todo, conjuntamente, não produz água. Então ficou em seca. Aí resolveram replantar as florestas que eles destruíram e a água voltou. Voltou o equilíbrio para o local. As fazendas de café derrubou tudo na época lá. Né? Então a gente tem vários exemplos na história, civilizações que acabaram, problemas ambientais, né? E que a gente já sabe como reverter. A gente já tem, né, meios de fazer isso. A ganância que não deixa. O Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 728, ele faz essa pergunta: é lei da natureza a destruição? Citei lá o cerrado, existem outros fenômenos também, tsunami, vulcões, né, que destroem coisas. E aí isso aí é por conta da natureza. Os espíritos responderam: preciso é que tudo se destrua para renascer, mas no equilíbrio da natureza. Quando a gente interfere, a gente está acelerando as coisas, pegando mais do que pode, na hora errada, aí está produzindo o que está produzindo aí. Né? Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, o Kardec pergunta: mas então por que Deus permite esses acontecimentos da natureza, maremoto, por exemplo, de tsunami, vulcão, que mata pessoas, que destrói locais? E os Espíritos respondem: para fazer a humanidade progredir. De fato, quantos inventos, quantas soluções, quantos confortos se descobriu a partir da necessidade. Gerou esse impulso na humanidade para procurar soluções. Né? Bom, poderíamos citar vários problemas que todos os irmãos aqui já devem conhecer. Né? O nosso ar está poluído, as águas estão poluídas, o Rio de Janeiro está passando um problema lá de água. O que é aquilo? Poluição. Né? Pegar água de esgoto para tratar, para ser água potável, às vezes é complicado. E quando o esgoto é muito, ele destrói aquele equilíbrio ali e está dando no que está dando lá. Né? Então a água, é o solo, é o ar. A gente está tendo fenômenos, né?
como, por exemplo, chuvas ácidas. O que é chuva ácida? É a água da chuva normal se combina com esses elementos tóxicos que sobem da poluição e cai em determinado local. E essa acidez mata as plantas, mata os animais, prejudica a saúde dos humanos. Chuvas ácidas. Então tem uma série de problemas que está acontecendo com a nossa natureza. Um deles, que é derivado de tudo isso, são as doenças que têm atingido tanto os animais quanto os seres humanos. Só para a gente ter uma ideia, hoje em dia, 2020, depressão é a 4ª causa de internamento no SUS. Quantos têm depressão e não internam? Mas medido, registrado, é a 4ª. Em 2030 vai ser a 1ª. A depressão, ela leva uma série de problemas de saúde. Da onde vem a depressão? Dessa loucura que é o nosso mundo de hoje. As pessoas às vezes não conseguem suportar essa pressão. Além da própria poluição que altera o organismo humano e dos animais, há essa pressão psicológica produzindo esse tipo de doença. Estamos desequilibrados socialmente. É riqueza demais para um lado. No mundo hoje, são 2.000 bilionários. 2.000. No mundo de mais de quase 8 bilhões de pessoas. Tem 2.000 bilionários. Eles têm 60% da riqueza do planeta nas mãos dele. Os outros 40% fica para os outros 8 bilhões. A distribuição não fecha. Pobreza é um desequilíbrio, além de material, espiritual. Os espíritos falam com Kardec também, que o Kardec pergunta, por esse problema da fome, esse problema que a gente passa hoje, que não é só brasileiro, ele é mundial, e os espíritos respondem: a Terra, ela tem recursos para todo mundo, ela só não tem recursos para a ganância humana. Aí não dá. Hoje em dia, se nós quiséssemos, e fosse possível, colocar todas as pessoas com todos os bens que os mais ricos têm, vamos imaginar esses 2.000 bilionários aí, vamos pegar tudo que eles têm e distribuir, e fazer igualzinho para todos os habitantes, para 8 bilhões de pessoas. A gente ia precisar de 5 planetas Terra para ter material para fabricar as coisas. Só o nosso não dá. Então, é a questão aí do consumo consciente, que não está havendo na Terra hoje. Alguns dados podem até chocar um pouco a gente, mas, por exemplo, 31 bilhões de reais é muito dinheiro. Não dá nem para imaginar. Ele é gasto por ano com perfume no mundo. Ele resolveria o problema de fome de 800 milhões de pessoas que passam fome na Terra. Tem problema usar um perfume? Não. Agora, se você ter 50, 60 vidros de perfume, aí já é um desequilíbrio. Tem uns programas na televisão, por exemplo, que eles mostram na casa das pessoas famosas, pessoas ricas, o closet delas, que guarda-roupa não cabe tanta coisa. Tem que ser quartos e mais quartos. Mostra lá uma prateleira com uma pessoa tem 400 sapatos. Isso é um negócio tão desequilibrante que na nossa terra de hoje mostra isso na televisão como se fosse uma coisa boa. Olha lá, aquela pessoa é feliz, ela tem 400 sapatos. Isso é desequilíbrio. O planeta não aguenta isso. E já está mostrando que não aguenta há muito tempo. De modo que lá na pergunta 711, o Kardec pergunta: usar os bens da terra é um direito de todas as pessoas? De todo mundo? Os espíritos respondem: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não ia colocar ninguém aqui se não tivesse condições para todos sobreviverem. Mas a ganância,
as espertezas, né? Desequilibra tudo. Mas tem recurso para todo mundo. Para todo mundo. O Gandhi que dizia isso, né? A Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, todas as pessoas. Mas não a ganância de todas elas. É um fato. Né? Então tem gente que acumula. Se ele gastasse, tem pessoas que se gastassem milhões por dia, até desencarnar, a fortuna dela ia ainda durar séculos. Para que isso? Não tem sentido. Não tem a menor lógica. Né? Claro, tem pessoas que têm dinheiro e usam muito bem esse dinheiro. Fazendo empresas, dando milhares de empregos, respeitando as pessoas que ali trabalham. Então tem jeito. A nossa terra tem jeito. Basta a gente querer como um todo. Né? A gente também tem aqui, acontecendo no mundo, diversos encontros, muitos, que falam a respeito exatamente de ambiente. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é composta por todos os países do planeta, menos 2 ou 3 lá por algumas questões. E a ONU, ela promove esses encontros. Os irmãos já devem ter ouvido falar, que eles falam, agora esse ano nós vamos ter a COP25, a COP26 vai ser não sei o quê. Nesse ano de 2019 foi a COP26. COP é um encontro de todos os países da Terra para discutir critérios para a gente proteger o meio ambiente. Né? A COP25 foi em 2019 em Madrid. Ela ia ser no Brasil, o governo brasileiro não é querer colocar a questão, né? Mas por questões diversas não pôde ser feito aqui. O Chile se ofereceu. Também o Chile, com aqueles problemas todos que está tendo lá hoje, resolveu, olha, agora não dá para ter essa reunião aqui por causa do que está acontecendo no país. Acabou sendo em Madrid. Foi realizado. A COP26, ano de 2020 agora, vai ser em Glasgow, né? Na Escócia. De modo que essas reuniões, todo ano elas acontecem. E todo ano sai ali metas, programas, para os países seguirem, para que o ambiente fique mais equilibrado. Né? Alguns países estão fazendo esforços importantes, outros não, mas a coisa tem sido falada, sido colocada, e até os problemas, alguns acreditam, outros não, né? Que poderão advir se realmente todo mundo não se engajar, né, na proteção ambiental. Então isso acontece aqui no nosso planeta, no plano material. Se nós formos olhar, né, para o outro lado, que é o lado espiritual, André Luiz tem uma definição seguinte. É uma palavra que alguns já ouviram falar, outros não, mas essa palavrinha é psicosfera, na esfera da mente, né? Ele define psicosfera. Eu vou ler a definição, depois a gente comenta, para ser bem fiel ao que o André Luiz falou. Ele disse assim, o que é psicosfera? É um campo de energias, resultante de emanações da natureza. A natureza emite energias, nós emitimos energias. A envolver todo o ser humano, nós estamos envolvidos por essas energias. Cada um de nós emite energia, de um jeito ou de outro, umas melhores, outras piores. Essas energias, né, tanto faz o ser encarnado ou desencarnado, reflete a qualidade evolutiva da pessoa. Psicosfera. E ele complementa lá no final, é o mesmo que aura. Aura nós já ouvimos falar, né? Os espíritos, mesmo os encarnados que têm essa capacidade, os médiuns, eles conseguem enxergar em volta da pessoa um halo luminoso, ou mais luminoso, ou mais opaco, cores mais bonitas, cores mais feias. Vai ser de acordo com o que a pessoa vibra, com o que ela pensa. Psico, né? Mente.
psicosfera, envolve as pessoas. Então os Espíritos também nos diz que não só as pessoas, mas o nosso planeta tem uma psicosfera também. Qual seria a psicosfera da Terra? Boa ou não? Claro que não é boa atualmente, não. A psicosfera da Terra é a soma das psicosferas de todos os habitantes dela, encarnados ou desencarnados. E nós sabemos que a Terra, em provas e expiações, nessa categoria hoje, o mal predomina. E muito ainda sobre o bem. Então a psicosfera da Terra é pesada. Ela é uma psicosfera, para os espíritos mais evoluídos, é asfixiante. Imagina Jesus para vir aqui, da onde ele vive, né? Com a psicosfera as mais elevadas do universo, para essa psicosfera pesada da Terra. Não deve ter sido fácil, né? Mas o nosso planeta tem essa emanação pestilencial ainda. E aí, os espíritos também nos alertam que essa psicosfera, tanto a espiritual quanto a material, ou seja, das pessoas desencarnadas e das pessoas encarnadas, se somam e se interferem também, como o meio ambiente. Uma coisa puxa a outra. Não está desligado. O mundo espiritual é sozinho lá e o mundo encarnado é sozinho aqui. Não. Tudo se interpenetra, né? Por exemplo, nós espíritas sabemos que no plano espiritual da Terra existem vários níveis. A cidade de Nosso Lar, por exemplo, que André Luiz nos trouxe notícia, né? Já é um nível um pouco melhor. Mas ela faz divisa com o umbral, que é uma região inferior. E mais inferior ainda que o umbral são as trevas. Além de Nosso Lar, tem cidades muito mais evoluídas. Alvorada Nova é uma delas, muito mais evoluída que Nosso Lar. Então, de maneira que a Terra tem camadas, né? E à medida que vai evoluindo o espírito, ele vai ocupando camadas melhores. Um fato que os espíritos também nos alertam, o umbral, as trevas, eles vão deixar de existir na Terra regenerada. Por quê? Porque não vai ter emanação mental inferior para manter aquilo existindo. Só existe por quê? Porque quem está lá emite essas vibrações, essa psicosfera que cria aquele ambiente. Parou de emitir a emanação, o ambiente desaparece. A treva vai sumir. O umbral vai sumir. Não vai ser por agora, mas um dia isso vai acontecer nessa nossa Terra regenerada. Então a gente vê que as vibrações nossas, a nossa maneira de pensar, a nossa vibração em relação ao nosso semelhante, ela tem um peso no meio ambiente, na sustentabilidade do meio ambiente. Muitos de nós já passou por essa experiência. Você vai num lugar, nossa, não estou sentindo bem aqui, eu estava tão bem, não tinha nada, né? Você percebeu essas vibrações que não são boas. O contrário também existe. Ah, eu vou visitar aquela senhora ou aquele senhor e tal. Nossa, eu senti tão bem ali, naquela casa. Eu estava até com umas ideias meio estranhas. Cheguei ali, aquele melhorou. Por quê? Percebi aquela vibração positiva na minha direção. Então, olha o nosso poder. Nós podemos emitir essas vibrações positivas todo momento. Claro que nós somos espíritos em evolução. Nós não estamos 100% o tempo todo. Mas na medida do possível, e a gente pode se esforçar para melhorar, vamos emitir essas vibrações positivas para o nosso semelhante. Nós vamos estar melhorando o quê? A psicosfera da Terra. Esses espíritos que estão vindo de Alcione para encarnar aqui, já estão encarnando, eles estão trazendo essa psicosfera positiva para dar uma melhorada no nível das nossas vibrações aqui. Então, eles estão colaborando por amor, né? Como dizíamos no início, não há necessidade deles passarem por nenhuma prova, nenhuma expiação, porque eles já estão equilibrados.
mas eles estão trazendo essas vibrações equilibradas para o nosso planeta. Então o espírita, ele tem essa percepção, esse conhecimento, né? E essa ferramenta para poder melhorar o nosso planeta. O espiritismo, a partir dele, né, das ferramentas que a espiritualidade maior colocou para a humanidade, exatamente para esse tipo de conversa que nós estamos tendo, é essa ferramenta de mudar o mundo. E é uma coisa real. Né? O espírita, ele tenta se melhorar, Kardec já disse, né? Reconhece-se o espírita como aquele que faz esforço para melhorar. Não é aquele que fica ajoelhado, rezando o dia inteiro, né? Andando ajoelhado não sei quantos quilômetros para acabar com os joelhos. Isso não tem valor. O valor é a nossa vibração. Né? É o trabalho que você pode materializar, coisa boa, mas a vibração também é muito importante. E a doutrina espírita nos diz que a gente tem essa capacidade de vibrar positivamente para o nosso semelhante, para o nosso colega de trabalho, para os nossos familiares, para alguém na rua. Alguém chegou ali, estava nervoso. Vamos, que Deus o abençoe, que o acalme, né? E nunca colaborar com vibrações negativas. Hoje, por exemplo, nós temos ferramentas tecnológicas nas mãos que pode ser para produzir coisas muito boas ou coisas muito ruins. Pega-se uma rede social, por exemplo. Vem lá uma notícia ruim, eu já estou clicando para passar aquilo. O espírita não faz isso não. O espírita para e pensa. Eu vou contribuir para melhorar alguém com essa notícia? Então não vou passar não. Isso é verdade? Eu nem sei se é verdade às vezes, né? Vê aquela enxurrada de coisas. Não sei se é verdade. Então, a gente tem essa responsabilidade, o espírita. Tudo que é ruim, Emmanuel que dizia, né? O mal não merece comentários. É mal? Deixa para lá. Não merece que a gente dê atenção ao mal. Então, vão morrer ali com aquela notícia ruim. Não vou fazer nada de bom com aquilo. Né? E vamos privilegiar as boas. As boas, sim, eu vou passar. Né? De modo que quando a gente fala em a Terra ser sustentável, a gente tem que olhar os dois lados, tanto o material quanto o espiritual. E a gente sabe que, na verdade, nós somos espíritos, todos nós. Eventualmente estamos aqui encarnados, eventualmente estamos desencarnados. Mas essa capacidade de vibrar positivo, tanto lá quanto cá, todos nós temos. Temos que querer, temos que treinar. Né? A Cora Coralina, que é uma poetisa brasileira que já desencarnou, né? Uma das mais famosas poetisas brasileiras, e ela diz isso: a bondade a gente treina. A gente consegue treinar a bondade. Né? Mas isso é tão difícil de fazer. Eu não tenho tempo. Vamos treinando, faz uma coisinha aqui, outra coisinha, ainda um pouquinho, aquela coisa toma uma proporção maior. Né? Então a bondade a gente pode treinar. Vibração boa a gente pode treinar. E isso é um presente que a gente dá para o nosso semelhante. Vibração boa. Ele chega perto da gente e se sente bem. Não é bom isso? Então, a gente pode passar isso para o semelhante. Né? E não cultivar ideias negativas, pessimismo, o mundo não está ruim, o mundo isso, o mundo aquilo. A gente pode colaborar para mudar esse quadro. Né? Na verdade, somos nós, os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, que vamos levar ela para ser regenerada. Através do quê? Das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas mudanças, do nosso esforço. Né? E para a gente encerrar, vou deixar com os nossos irmãos uma frase dos indígenas americanos. E isso que eles disseram com relação às questões materiais, mas a gente pode estender
para as questões espirituais. Eles disseram assim: nós não herdamos a terra dos nossos antepassados. Todo mundo acha que a gente herdou, né? Não herdamos, eles dizem. Nós, pelo contrário, tomamos a terra emprestada dos nossos filhos. Eles vão ter que viver na terra de amanhã. Nós somos responsáveis para entregar para eles. Eles estão emprestando para nós viver hoje, porque eles vão viver amanhã. Isso tanto faz aqui, encarnado quanto desencarnado, é uma realidade, né? Ou seja, as pessoas, todos nós, precisamos do nosso planeta para evoluir. Nós estamos aqui ligados ao planeta Terra, na chance, né, de fazer aqui a nossa evolução ou parte da nossa evolução. Porque a Terra um dia vai acabar e nós não. Nós vamos estar em outro lugar, né? Então, nós estamos pegando emprestado. E é interessante, o espírita também sabe disso, que esse emprestado a gente pode estar pegando a gente mesmo, porque a gente vai voltar, vai encarnar aqui de novo. Somos nós mesmos que vamos voltar. Então, se a gente está fazendo coisas ruins para o nosso planeta hoje, nós vamos colher amanhã. Se a gente fizer coisa boa, a consequência é diferente.